Fala, gente bonita que acompanha o Saúde Integrativa, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente está num estilo aqui diferente, eu convidei a Bruna Borges para a gente conversar sobre um tema que muitas pessoas me pedem, que é a insônia, dificuldade de dormir. E ela, eu vou pedir para ela se apresentar aqui para a gente, para vocês conhecerem ela, e depois a gente vai iniciar esse bate-papo. Então, Bruna, por favor, se pudesse apresentar aí hoje para a galera do Saúde Integrativa. Oi, gente, eu sou a Bruna Borges, eu sou farmacêutica, pós-graduanda em farmácia clínica e fitoterapia clínica. Antes da gente começar, queria agradecer o convite do Raul para a gente poder fazer esse vídeo bem legal para vocês. Ótimo, a gente que agradece. É sempre muito interessante ter outras pessoas de outras áreas aqui no canal, porque o foco aqui do canal, quem me acompanha sabe, é tentar ver a saúde de forma geral, de forma integral. E quanto mais opiniões, quanto mais visões diferentes nós tivermos, a gente vai enriquecendo o nosso conhecimento e podendo assim tratar e aprender a se tratar da própria saúde de forma um pouco mais completa. Então, para apresentar um pouco o tema, hoje muita gente já vem me perguntar sobre a insônia, como a acupuntura, como a medicina chinesa e a saúde integrativa de forma geral pode ajudar no tratamento dessa queixa que é muito comum nos dias de hoje. O que eu acredito que até que a Bruna concorde comigo, é que como hoje a gente tem muita informação, a agilidade de informação está muito alta, a gente recebe muito no nosso celular, na televisão, mesmo no nosso grupo de trabalho, assim, individual e coletivo. Essas informações ajudam a gente a embaralhar um pouco a nossa cabeça e a gente leva esse excesso de informação sempre para a noite, para a nossa casa, às vezes para a nossa cama. E quando a gente deita na nossa cama, de vez a gente relaxar, a gente está com esse mundo de ideias e de informações na nossa cabeça e isso vai acabar piorando a qualidade do nosso sono. Então, eu vou pedir aqui para a Bruna explicar um pouco aí a visão dela sobre esse tema, como que ela pode auxiliar a gente, aos telespectadores do Saúde Integrativa, a esse assunto que é muito importante. Bom, então vamos lá. Como você falou no começo, né, a insônia é a dificuldade que a gente tem para dormir ou até mesmo de manter o sono, né? Então, a insônia, ela tem três classificações. A gente tem a insônia primária, que é aquela dificuldade de pegar no sono, né? A insônia secundária, que você consegue dormir, mas você acaba acordando durante a noite. E a terciária, que é aquela que você dorme, não acorda, mas quando você acorda, você está mais cansado do que você foi dormir, na verdade, né? Então, dependendo do tipo dessa insônia, a gente consegue fazer alguns tratamentos diferentes, porque aí é um desequilíbrio de hormônio entre cortisol e melatonina. O sono, em geral, ele tem 4 fases, né? A fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. Uma é a fase 1, é o estado de vigília, entre você estar acordado e você pegar no sono. A fase 2, que é um sono leve ainda, não está profundo. A fase 3 já é o sono profundo. E a fase 4 é o de restauração. E aí, por último, a gente tem a fase REM, que é a parte que faz a produção de hormônios, é a parte que você tem a captação de aprendizado do seu dia. E, na verdade, esse ciclo, ele demora de 1h30 a 2 horas para ele poder fazer o ciclo completo, né? E, normalmente, a gente faz de 3 a 5 ciclos a cada sono, né? Então, aí a gente tem algumas dicas para a gente poder manter esse sono, porque é muito mais importante a qualidade do que a quantidade de horas dormidas, né? Então, você pode ter gente que dorme 8 horas e acorda destruída, né? E tem gente que dorme poucas horas, mas tem uma qualidade de vida, né? Porque sono é vida também, bem melhor, né? Então, a gente tem o hormônio cortisol, que ele é responsável dos sintomas de fuga, né? Que é o sistema nervoso simpático. Então, quando você ativa, você vai ter mais o cortisol. E o normal dele é estar alto na parte da manhã, para você poder fazer os seus afazeres durante o dia, normalmente. E à noite, a gente tem que ter a indução, que é através da melatonina. E aí, esse desequilíbrio é o que vai gerar essa insônia, né? Então, seria uma investigação clínica para a gente saber por que esse cortisol está alto, por que a melatonina não está no valor ideal. Mas o mais importante é a gente poder fazer uma higiene do sono, né? Então, por exemplo, algumas dicas é a gente poder... por exemplo, o quarto tem que estar escuro e no silêncio. Porque qualquer barulho ou qualquer luz vai refletir na nossa retina, né? No caso da luz, vai mandar um sinal para o cérebro que a gente está em vigília. Porque a gente tem que avisar que está indo dormir, né? Por exemplo, a alimentação. Então, a gente fazer a última refeição do dia umas 3 horas antes de dormir.
Porque o cérebro, ele vai ficar naquela, né? De ou eu vou induzir o sono ou eu vou fazer a digestão. E ele sempre vai optar pela digestão, porque é onde vai precisar de mais energia naquele momento. O importante também não colocar, por exemplo, o celular desperta, não colocar no soneca. Porque você vai interromper o ciclo. E ele precisa ser completo, ele demora de 1h30 a 2, né? E aí tem alguns alimentos também que a gente pode ajudar, por exemplo, o kiwi é muito bom, porque ele é rico em triptofano, então ele consegue fazer a conversão da melatonina e induzir o sono. O óleo de lavanda também é muito bom, você pingar a gotinha e colocar na testa, né? Que é o centro de diminuição, né, da ansiedade também. E você acredita que a maioria das pessoas tem problema em uma parte específica do ciclo do sono, ou a maioria das pessoas tem problema no geral? A pessoa tem dificuldade de pegar no sono, de manter ele, e na hora que acorda também acorda com sono? Ou você acha que tem algumas partes que são mais específicas que acontecem mais? Muitas queixas que eu recebo é mais para pegar no sono e quando acorda e está mais cansado do que quando foi deitar. Então, o que às vezes eu também costumo orientar é o seguinte: a pessoa, para induzir o sono, ela pode fazer durante o dia um chá de camomila, por exemplo, e ir tomando no decorrer do dia, né? E hoje em dia a gente vai para o celular para a cama, assiste TV, e isso vai acabar atrasando um pouco também o nosso sono, porque vai dar picos de cortisol e é onde ele precisa estar baixo, na parte da noite, né? Nós tivemos algumas perguntas lá no meu Instagram, que eu avisei que a gente ia gravar esse podcast, e a principal campeão foi sobre a medicação. Se é necessário entrar com uma medicação para as pessoas que têm insônia, ou se existe alguma outra forma para a gente tratar antes de iniciar com o remédio. O que você acha? Então, existe sim algumas medicações que podem acabar ajudando, mas é igual, por exemplo, o medicamento e a higiene do sono. A gente não pode simplesmente só apostar nisso, né? Então, a gente não pode só tomar o medicamento e deixar ele fazer tudo por conta e fazer a higiene do sono, mas a rotina continuar de certa forma bagunçada, né? Então é um conjunto. Então, se você conseguir fazer a higiene do sono, tentar entender por que esse cortisol está alto, existem exames para isso, né? Para realmente saber se está muito fora. Então é importante a gente sempre, antes de prescrever alguma coisa, eu prefiro sempre investigar para saber o que realmente está faltando. Então eu sou muito mais do chazinho de camomila, folha de maracujá, chá de mulungu também é muito bom. Então eu prefiro mais essa parte. É importante citar aí que a avaliação ela é muito importante, porque se a gente tentar somente tratar o problema que a pessoa traz, né, não investigar a causa, você pode ter um resultado bacana em curto prazo, porém a longo prazo isso vai acabar voltando, a pessoa vai ter essas queixas e vai se desmotivar normalmente no tratamento, né? Então, o pessoal que acompanha o canal sabe que na medicina chinesa a gente trata a insônia como um excesso de yang, a energia yang é a energia de agitação, que seria o cortisol, por exemplo, enquanto a energia yin seria a melatonina, que é a energia de calmaria, de estagnação. A energia yang, ela tem que estar alta, tem que estar bacana durante o dia, para a gente desenvolver as nossas atividades, para a gente poder se relacionar com as pessoas. Porém, à noite, a gente tem que deixar essa energia um pouco mais baixa, enquanto a energia yin tem que subir, prevalecer, para a gente poder se acalmar e dormir. Então, isso é importante da gente citar aqui em relação à acupuntura e à medicina chinesa. A gente orienta isso. Quais são as atividades que levam a gente a crescer o nosso yin, ou seja, melhorar a nossa melatonina? Meditação, atividades que acalmam, yoga, tudo isso que você pode adicionar no seu dia a dia para tentar evitar qualquer problema de insônia. Se a pessoa que está assistindo a gente aqui tem insônia e não gostaria de entrar numa medicação alopática, por exemplo, que é um pouco mais forte, ela pode tentar essas alternativas. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para procurar um acupunturista, um terapeuta bacana para ajudar nisso, mas ela tem algumas ferramentas que ela pode fazer em casa e, quem sabe, melhorar. Se não melhorar, ela pode buscar ajuda de outro profissional. Igual você falou, né, de tentar tratar a causa, né? Então, você vai acabar tomando um medicamento para insônia, por exemplo, mas é óbvio que uma hora ou outra você vai acabar tirando. E como você não tratou a causa, você vai voltar a ter os mesmos problemas. Então, eu acho que é bem mais, digamos assim, de forma mais tranquila, mais fácil a gente sempre ir na causa, né? Investigar mesmo para saber o que está acontecendo. Claro que não é tão fácil, né, gente? Não é fácil a gente tirar o nosso estresse, não é fácil a gente ter tempo para a gente se cuidar, deixar o trabalho de lado. Isso ninguém pode fazer. O que a gente pode fazer são pequenas atitudes
que com o tempo vão te ajudar. Não é hoje, começando hoje, que a gente já vai ter um resultado bacana. É um negócio que normalmente é um tratamento. Tanto a acupuntura, se a pessoa me busca para um tratamento de acupuntura para ansiedade, insônia, eu vou orientar algumas coisas, como a gente conversou aqui, e vou utilizar os pontos de acupuntura para facilitar a pessoa a pegar no sono, facilitar que o corpo dela reaja de uma forma bacana e que ela se acalme no momento certo. Mas é claro que só a acupuntura ou só apagar a luz não vai ter um resultado tão bacana quanto o tratamento global. Outra pergunta que chegou aqui para a gente seria no caso das pessoas que já fazem uso da medicação, do medicamento há um longo prazo, há alguns anos, por exemplo, e querem desmamar essa medicação, ou seja, querem tirar, parar de tomar e trocar essa terapia por uma terapia mais natural, como a acupuntura ou qualquer outra terapia que auxilie no sono. No caso da acupuntura, normalmente a gente atende pacientes que estão no começo desse processo de insônia, não pacientes que já têm esse problema há muito tempo. E é claro que quanto maior o tempo do problema, quanto mais crônico, mais difícil é de a gente conseguir alterar, mas claro que é possível. Se a pessoa toma uma medicação há 5 anos, não é de um dia para o outro, com uma sessão de acupuntura, que ela vai parar. É um processo um pouco mais longo do que a pessoa que procura já no começo. Toda patologia é assim, quanto mais crônica, mais difícil é o tratamento. E eu não sei com a sua experiência, se você já teve alguma experiência com essa relação. Normalmente, os pacientes chegam até mim já com os medicamentos, né? Então, a primeira coisa que eu falo é assim, o meu tratamento que eu vou passar aqui, ele é um complemento. A gente não vai tirar nada, não vai mexer nos seus medicamentos, né? Até mesmo porque eu sou a farmacêutica, né? Não sou a médica deles. Mas nesse sentido de só um complemento. É difícil, sim, tirar e trocar para uma coisa mais natural, porque acaba gerando aquela dependência. Então, quando você vai tirar, você acaba sentindo que o seu sono com o medicamento é melhor, você consegue. Então, você mesmo fica com aquela crença de que, né, precisa daquilo para poder dormir. E aí, às vezes, você tira e você sabe que você está conseguindo dormir bem, só que você precisa você precisa administrar o medicamento porque é uma forma de você se sentir mais segura, né? Então, assim, é sempre um complemento. Então, faz as dicas, substitui um chá, por exemplo, né? Acrescenta o chá. E aí, depois, você realmente, com o seu médico, depois você pode ir tirando. Mas não é mesmo do dia para a noite, é uma coisa bem contínua mesmo, bem longo. Eu gostaria de tirar uma dúvida em relação à sessão de acupuntura, né? Quanto tempo, mais ou menos assim, a pessoa pode começar a sentir uma melhora para a insônia dela? Tá, isso daí vai depender muito do quadro da pessoa. Como a gente falou antes, quanto mais crônico, mais demorado é. Então, se a pessoa, por exemplo, tiver problema para pegar no sono, a gente vai tratar um tipo de órgão específico, porque a gente também tem essa separação. Se a pessoa tem dificuldade em sustentar o sono, eu vou trabalhar outro órgão. Porque a acupuntura, ela divide bastante o corpo através dos órgãos. Então, dependendo da queixa da pessoa, a gente vai focar em um órgão específico. Se a pessoa tem uma insônia leve, eu tenho só dificuldade de pegar no sono, mas depois que eu pego é tranquilo. Normalmente é um pouco mais fácil, um pouco mais rápido os resultados. Mas, claro, como todo tratamento, vai depender muito do organismo e da resposta da pessoa ao tratamento. Tem gente que responde muito bem à acupuntura e tem gente que não responde praticamente nada. Tem gente que com uma sessão de acupuntura, ela pode chegar em casa e ter uma noite ótima de sono. Eu já tive essa experiência. Um amigo meu veio me procurar porque ele estava há um mês praticamente com dificuldade de dormir. A gente fez uma sessão, eu mandei ele para casa com alguns pontos de estímulo a mais e ele disse que dormiu muito bem, como não tinha dormido já há mais de um mês. Só que foi um caso específico, é uma queixa leve, né? Querendo ou não, um mês é algo muito recente. E o ideal é isso, a pessoa que tem esse problema, o quanto antes ela buscar ajuda, melhor. O que a gente tem que tomar cuidado, como a gente estava falando agora com relação aos medicamentos, é não tentar naturalizar, porque hoje em dia é muito natural a gente falar assim, vou tomar um remedinho para dor, vou tomar um remedinho para dormir. Sendo que dormir é uma atividade natural e fisiológica. A gente sempre, desde os primórdios da nossa existência, a gente ficava acordado durante o dia e dormia durante a noite. Isso não era problema. A vida moderna, a civilização, tudo isso que a gente
piorou esse problema nosso. Então, muita gente tem que trabalhar à noite, fazer plantão noturno, principalmente da área da saúde. E isso vai balancear um pouco, vai quebrar a rotina de sono da pessoa e ela provavelmente vai desenvolver um problema de insônia. Então, é muito difícil a gente falar para a pessoa assim, olha, é simples dormir, é só você fechar o olho e dormir. Não é muito bem assim, porque tem tudo isso, né? Todas essas informações e esses estímulos. Porém, se a pessoa consegue ficar acordada durante o dia, trabalhar durante o dia, ela tem total condição de ter uma noite de sono boa, saudável, tranquila, para não desenvolver nenhum problema um pouco mais grave. A pessoa pode fazer, por exemplo, uma vez por semana, uma vez por mês? Como que funciona? A frequência das terapias, das sessões também podem variar. Quanto mais grave os casos, mais vezes nós orientamos a pessoa a fazer. Normalmente, uma vez por semana no começo e quinzenalmente, depois dos sintomas serem reduzidos, já são suficientes. Tem gente ainda que faz uma manutenção mensal, uma vez por mês, só para não perder o estímulo da acupuntura, da terapia, para ter um tratamento um pouco mais horizontal, né? Então, galera, como orientação da acupuntura, para você que está aí assistindo a gente e tem dificuldade de dormir, existe um ponto que chama amian. Ele fica aqui atrás do processo mastoide, que é esse ossinho do crânio que a gente tem atrás da orelha. Ele é um buraquinho que eu vou colocar aqui a imagem dele, que vai ajudar no processo de pegar no sono. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar o dedo indicador mesmo, massagear de 30 segundos a 1 minuto, mais ou menos 3 vezes um pouco antes de dormir. Ele é um ponto que vai te ajudar a dar uma acalmada, vai te ajudar a pegar no sono e também a sustentar um sono um pouco melhor. Existem outros pontos de acupuntura que auxiliam nesse sintoma. Eu já fiz um vídeo sobre ele, eu vou deixar aqui no card também o vídeo completo com todos os pontos. E agora eu vou pedir para a Bruna dar uma orientação para a gente sobre como que ela orienta a higiene do sono e como você pode se beneficiar através desse vídeo no seu problema de sono. A higiene do sono é realmente uma limpeza mesmo, uma reciclagem para a gente poder começar do zero, né? Então, como eu falei, a gente tem 4 fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3 e a fase 4 e, por fim, a fase REM, que é a parte de aprendizado, de manter os hormônios, né? Produções de novos hormônios. E a gente demora de 1h30 a 2 horas para fazer esse ciclo. E a gente faz de 3 a 5 a cada sono. Então, o ideal é que a gente não fique apertando o botão de soneca, né? Porque a gente vai interromper o ciclo. A hora que a gente vai começar, vai tocar de novo. Então, isso vai romper o ciclo. Se alimentar, fazer a última refeição 3 horas antes, porque aí o nosso organismo vai focar na digestão e não na indução do sono. Então, muitas vezes a gente come e já vai dormir. Ou a gente fica acordando, né, durante a noite, ou com aquela sensação e não consegue dormir. Então, o ideal é que coma 3 horas antes e evitar café ou cafeína 6 a 8 horas antes de você dormir, porque ele é um estimulante do sistema nervoso. O álcool também não é bom, porque ele acaba... A ressaca, né, na verdade, ele te desidrata e isso dificulta você chegar na fase REM, que é o sono mais profundo. O quarto, né, silencioso e escuro, porque qualquer luz ou qualquer barulho vai sinalizar ao seu cérebro que você está em estado de vigília, que é o estado acordado, então você não vai conseguir pegar no sono. E uma coisa que eu gosto, que eu faço bastante, é a meditação antes de dormir. Eu tenho um aplicativo, né? Eu uso o aplicativo da Meditopia, ele é muito bom. Eu faço a hora que eu vou deitar, né? Então, às vezes eu faço uma leitura de um livro. Eu fico um pouquinho longe do celular, meia hora, 1 hora, longe do celular na parte da noite. Faço a leitura, faço a meditação e todo dia à noite eu faço algum chá diferente, né? Porque eu gosto muito de chá, eu não gosto de café. Então, eu sempre vou ou chá de maracujá, ou camomila. E própolis também, ele induz o sono, né? Então, você pode fazer um chá, ou só com água, limão e própolis, 20 gotas também induz o sono. Tem gente que toma de manhã, mas tem gente que prefere à noite por conta dessa função também. E era isso que a gente tinha para falar hoje, galera. Muito obrigado por terem ficado conosco até agora. Muito obrigado a Bruna por ter participado aqui no Saúde Integrativa. Se você tem algum problema de insônia, deixa aqui nos comentários. Aproveite as orientações que demos aqui gratuitamente. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe o seu joinha para assim atingir mais e mais pessoas aqui no YouTube. E se você quiser deixar qualquer crítica, sugestão, é só escrever aqui no comentário que eu vou ler e vou responder vocês, tá bom? Eu vou deixar o contato da Bruna aqui na
descrição desse vídeo. Se vocês quiserem conversar com ela pelo Instagram, é só ir lá. Queria agradecer também o pessoal da KRS, do estúdio Coros, que ajudaram a gente a programar todo esse podcast, todo esse vídeo, iluminação, som. Pessoal muito bacana. E a gente se vê no próximo vídeo.